A Rússia, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, agora está importando gasolina. Tudo graças às sanções da Ucrânia. Nos últimos 2 meses, a Ucrânia tem atacado essas refinarias com drones de longo alcance. Zelensky chamou ataques a refinarias e depósitos de petróleo de sanções mais eficazes. Como resultado, houve escassez de combustível e aumento de preços em algumas partes do país. Tudo isso está colocando uma pressão extra no orçamento do Kremlin. Refinarias antigas, sanções, bloqueio de equipamentos e ataques de drones ucranianos destruíram a capacidade da Rússia de produzir seu próprio combustível. É difícil imaginar que um país com tanto petróleo possa ter postos sem gasolina. É exatamente isso que ocorre agora. Russos comuns pagam até 50% mais caro pela gasolina. E mesmo assim, eles ficam torcendo, esperando que a bomba do posto local ainda não tenha secado. Mas como é possível que a Rússia, uma superpotência do petróleo, de repente se veja sem gasolina? Veja, há uma diferença entre simplesmente extrair petróleo bruto do solo e realmente transformá-lo em combustível utilizável, como gasolina ou diesel. Quando o petróleo é extraído pela primeira vez, ele é basicamente uma mistura bruta de hidrocarbonetos, um líquido espesso e inutilizável. Antes de abastecer carros ou aviões, ele deve passar por refinarias especializadas. Nos Estados Unidos da América, um barril padrão de 42 galões gera cerca de 19 a 20 galões de gasolina, 11 a 13 de diesel e 3 ou 4 de querosene de aviação. Metade do barril vai para carros, um quarto para caminhões e geradores, e o resto para aviação e outros usos. É assim que funciona o petróleo bruto, independentemente da Rússia extrair muito mais que outros países. Há um limite fixo de quanto petróleo as refinarias conseguem processar diariamente. O verdadeiro problema para a Rússia não é a falta de capacidade de refino no geral, mas sim o fato de concentrarem toda essa capacidade em apenas algumas poucas plantas enormes, tornando-se o alvo perfeito. A Ucrânia sabe atacar exatamente onde dói. Para colocar isso em perspectiva, a Rússia tem cerca de 30 refinarias principais, a maioria delas concentrada nas partes ocidentais, densamente povoadas do país ou estrategicamente posicionadas ao longo das principais rotas de exportação. Essas plantas são abastecidas por oleodutos enormes que transportam petróleo bruto por milhares de quilômetros, desde os campos petrolíferos na Sibéria. No mês passado, 38% da capacidade de refino da Rússia, quase 338 mil toneladas diárias, estava fora de operação. Esse foi o maior índice de paralisação já registrado, superando o recorde anterior de 23% em agosto. Esse colapso causou a falta de 40 mil toneladas de combustível por mês, cerca de 1/5 do consumo nacional. Então sim, a Rússia pode estar nadando em petróleo bruto. E claro, os números de exportação deles podem parecer incrivelmente altos, mas nada disso importa se os russos comuns nem conseguem abastecer seus carros. Postos de gasolina sem combustível. Não é por falta de petróleo na Rússia, mas sim pela falta de refinarias suficientes para tornar o petróleo útil. A Ucrânia sabe exatamente o quanto a Rússia depende do petróleo e também sabe que enfrentar o enorme exército russo de frente seria suicídio. Não importa o quão desleixadas ou ultrapassadas as táticas russas possam parecer, a Ucrânia simplesmente não tem soldados ou poder de fogo suficientes para vencer em uma batalha direta e tradicional. Então eles se adaptaram. Desde 2024, a Ucrânia passou a atacar refinarias e depósitos de combustível russos, essenciais para sua máquina de guerra, além de alvos militares. Em 2024, as forças ucranianas fizeram ao menos 81 ataques a refinarias, depósitos de combustível e infraestrutura na Rússia, Crimeia e territórios ocupados. E a campanha se intensificou ainda mais este ano, com 21 das 38 principais refinarias da Rússia sofrendo ataques diretos. Para comparar, a Rússia pode refinar cerca de 327 milhões de toneladas de petróleo por ano, ou 65 milhões de barris diários. As 16 refinarias atingidas em agosto e setembro de 2025 somavam cerca de 123 milhões de toneladas de capacidade anual, equivalendo a 38% da capacidade de refino da Rússia. Quase 40% se foi. E vai levar meses para que essas instalações voltem a funcionar. Em 5 de setembro, drones ucranianos atacaram a grande refinaria Ryazan da Rosneft, uma das 5 maiores da Rússia.
a 200 quilômetros de Moscou. A refinaria produz cerca de 18 milhões de toneladas de combustível ao ano, abastecendo a região da capital e o centro da Rússia. Logo depois, a Ucrânia atacou a refinaria de Novokubichevsk, em Samada. Essa refinaria é essencial, pois processa petróleo da Sibéria em combustíveis distribuídos no sul da Rússia. A perda de Novokubichevsk prejudicou a disponibilidade de combustível não só localmente, mas também para grandes partes das regiões sul e central que dependem da sua produção. Dias depois, a refinaria de Astrakhan, perto do Mar Cáspio e rotas de exportação, foi atacada, eliminando outro ponto vital que fornecia combustível a cidades e portos do sul da Rússia. Em 14 de setembro, um drone foi interceptado sobre a refinaria de Karishi, perto de São Petersburgo. Mas, em vez de proteger a instalação, os destroços caíram diretamente sobre a planta, provocando um incêndio de grandes proporções. Karishi é a segunda maior refinaria da Rússia. Ela processa 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, fornecendo combustível ao noroeste da Rússia e exportando produtos refinados. E apenas algumas horas depois de começar a escrever este roteiro, a Ucrânia atacou a mesma instalação mais uma vez. O ataque de setembro já havia reduzido a produção da refinaria pela metade. Este novo ataque pode encerrar o serviço de vez. A cada ataque bem-sucedido, a produção de combustível da Rússia despencava ainda mais. A produção de gasolina e diesel despencou, forçando Putin a ficar ainda mais encurralado, algo que ele nunca imaginou que aconteceria. Neste estágio, ele precisa extrair tudo das refinarias mais antigas, forçando-as a operar além dos limites de segurança. A manutenção segue adiada, as quebras se tornam inevitáveis e os acidentes iminentes. Em alguns casos, até mesmo caminhões-tanque transportando suprimentos de emergência pela Rússia foram perseguidos e atacados por drones ucranianos. A campanha de drones da Ucrânia não é apenas avançada, ela é altamente sofisticada, metódica e devastadoramente estratégica. O Estado-Maior de Kiev informou em agosto que cerca de 42% dos ataques de drones de longo alcance desde janeiro tiveram como alvo refinarias de petróleo russas. Além dos ataques em Ryazan e Kirishi, drones ucranianos também danificaram gravemente instalações em Saratov, Samada, Volgorod e Astrakhan. Em agosto, a produção de gasolina e diesel caiu 6%. E em setembro, mais 18%. No fim de setembro, drones ucranianos eliminaram cerca de 25% da capacidade de refino da Rússia. Isso equivale a cerca de 236 mil toneladas de combustível perdidas por dia. 4 das 5 maiores refinarias russas estão fora de operação, mas o problema do país vai além dos danos. Consertar essas plantas críticas não é tão simples quanto tapar buracos ou apenas substituir peças. Sanções ocidentais bloquearam totalmente o acesso de refinarias russas a catalisadores, softwares de controle e equipamentos de segurança essenciais. Por anos, empresas como UOP e ABB forneceram à Rússia tecnologia essencial para suas refinarias. Desde a invasão, os envios foram totalmente interrompidos. Tentar obter essas peças por outros países também não funcionou. É como consertar um carro de luxo alemão com peças de uma escada soviética antiga. Consertos que antes duravam semanas, agora levam meses ou até um ano. E quanto mais essa guerra se arrasta, maiores as chances de que essas refinarias nunca voltem à sua capacidade original. Hoje, ataques de drones e sanções severas causam 70% das paralisações na produção de gasolina da Rússia. Como outras plantas precisam compensar e se esforçar além dos limites seguros, o risco de acidentes disparou. Incêndios recentes na refinaria de Yaroslavl e na estação Sokoldanaia evidenciam a fragilidade da rede de combustíveis da Rússia. Além de todos esses problemas, há mais uma questão crítica, agravando ainda mais a situação. Os proprietários de postos de varejo estão simplesmente fechando completamente seus postos de combustíveis. Hoje, pelo menos 10 grandes regiões como Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov, Leningrado, Oblast e territórios tão distantes quanto Promorsk e Zabokalsk estão enfrentando escassez extrema. Em vários locais, as entregas de combustível cessaram totalmente. Postos em funcionamento impuseram limites,
proibindo galões e exigindo aprovação do governo local, até para pequenas compras de combustível. Motoristas russos enfrentam longas filas por gasolina, esperando conseguir combustível para chegar ao próximo posto, torcendo para que também não esteja vazio. A situação é ainda pior no extremo oriente da Rússia, onde os governos regionais foram obrigados a introduzir um sistema de racionamento baseado em cupons, apenas para distribuir os suprimentos limitados de combustível. A Crimeia é a mais afetada. Mais da metade dos postos de gasolina está fechada há semanas por razões econômicas. O preço de atacado do combustível costuma ser maior que o varejo permitido por lei. Que pessoa em sã consciência manteria um negócio assim? É literalmente mais barato e mais fácil simplesmente desligar as bombas completamente. E para aqueles corajosos ou talvez desesperados o suficiente para continuarem abertos, administrar um posto de gasolina se tornou um pesadelo logístico. As entregas dos caminhões-tanque costumam atrasar 2 ou 3 meses, e os donos dos postos precisam pagar o valor total adiantado para conseguir que o combustível seja enviado, o que esgota completamente o capital de giro deles. O pior é que, se um caminhão-tanque for atingido por drone ucraniano, o dono do posto arca com todo o prejuízo. Com riscos tão altos e lucros tão baixos, não é de se surpreender que pelo menos 300 postos de combustíveis independentes em toda a Rússia tenham fechado as portas desde maio. Talvez a maior vitória estratégica para a Ucrânia, em meio a tudo isso, seja que os próprios soldados russos têm que esperar nos postos de combustível em vez de lutar nas frentes de batalha. Tropas em Donetsk e Luhansk costumam esperar horas em filas para abastecer veículos militares. Mesmo assim, eles recebem rações de combustível tão pequenas que frequentemente precisam pagar do próprio bolso para conseguir mais. Militipol, centro logístico vital para as forças russas, não recebeu novas entregas de combustível desde setembro. E deixe-me enfatizar o quanto Militipol é realmente importante. A cidade fica exatamente na interseção de duas rodovias cruciais, a E58 e a rodovia E105. A E58 liga a Crimeia às linhas de frente do sul da Rússia e é vital para o suprimento das tropas em Zaporizhia e Donetsk. Rodovia. Enquanto isso, a E105 é a principal rota norte-sul da Rússia da Crimeia para o continente, essencial para o transporte de tropas, equipamentos pesados, munições e suprimentos. A perda de acesso confiável ao combustível aqui não é só um incômodo, mas reduz a eficácia de combate da Rússia na frente sul. Mesmo com a proibição russa de exportar gasolina em 2024, a falta de combustível só aumentou a cada mês. A proibição de exportação é irrelevante, pois as refinarias russas estão tão danificadas e sobrecarregadas que não atendem nem ao mercado interno. Esqueça enviar combustível para o exterior. Agora, a Rússia não tem outra opção a não ser começar a importar gasolina de países como China, Singapura, Coreia do Sul e Bielorrússia. A Rússia está tão desesperada que isentou a tarifa de 5% sobre combustível da China, Coreia do Sul e Singapura para agilizar entregas. Mas isso nem é o pior, pois a gasolina custa cerca de 50% mais nos mercados globais do que para os russos na bomba. O governo russo deve intervir e compensar essa grande diferença de preço com seu produto. Não se trata de pequena quantia. A diferença nos preços dos combustíveis custa bilhões de dólares à Rússia para manter o combustível acessível à população. Para comparar, nos primeiros 5 meses de 2025, os russos consumiram cerca de 16 milhões de toneladas de gasolina. Nesse ritmo, o consumo anual de gasolina da Rússia pode chegar a 40 milhões de toneladas. Mesmo que a Rússia tente importar apenas uma fração modesta disso, digamos 15%, isso dá cerca de 6 milhões de toneladas métricas para o ano inteiro. Convertendo, isso equivale a cerca de 78 bilhões de litros de gasolina. Com o preço da gasolina no atacado entre 80 e 90 centavos por litro no mercado global, importar essa quantidade pode custar à Rússia de 6,2 a 7 bilhões de dólares ao ano. E como a Rússia se comprometeu a subsidiar cerca de metade desse custo para manter os postos de gasolina acessíveis para os russos comuns. O Kremlin é obrigado a gastar de 3 a 3,5 bilhões de dólares extras por ano só para manter o combustível disponível. Para piorar, só 3 empresas autorizadas, Rosneft, companhia independente de petróleo e gás, e VO Prom-Sariumport, podem importar combustível de outros países. Prontos para salvar Moscou da crise, Belarus foi o primeiro a ajudar.
Desde julho, as importações de gás russo via Belarus cresceram 36% em relação ao ano passado. Em setembro, as importações dispararam ainda mais, aumentando impressionantes 168% de um mês para o outro. Apesar dos esforços de Belarus, a demanda ainda supera bastante a oferta. Além disso, a própria Belarus enfrenta falta de combustível. Mas o presidente Alexandre Lukashenko prefere deixar seus próprios cidadãos sofrerem a correr o risco de desagradar Vladimir Putin ao se recusar a ajudar. O problema é que Belarus não é um grande produtor de gasolina. As refinarias produzem 3 a 4 milhões de toneladas anuais, quase metade consumida internamente. Lukashenko pode enviar 150 mil toneladas por mês à Rússia, mas isso é só uma parte do necessário. Mesmo assim, Belarus deixaria seu povo enfrentar a escassez. Tudo isso porque Belarus precisa muito do apoio russo para uma nova usina nuclear no leste do país. Putin apoiou publicamente o projeto, vinculando os dois países a um acordo difícil de abandonar. Mas veja o nível de desespero envolvido. Com algumas dezenas de milhares de toneladas de gasolina, a Rússia pode acabar pagando os 11 bilhões de dólares de uma usina nuclear que Belarus não consegue bancar sozinha. Mesmo com promessas, não há garantia de que a Rússia continuará pagando. Anos de gastos incessantes com a guerra sobreaqueceram a economia da Rússia e esgotaram as finanças públicas. Em 2025, os gastos militares vão consumir 41% do orçamento russo, maior nível desde a Guerra Fria. Gasolina dobrou de preço e inflação segue em 10%. O Banco Central da Rússia enfrenta um dilema: reduzir juros para evitar recessão ou aumentá-los para conter a alta dos preços. A Rússia entrou em um ciclo vicioso, com a guerra destruindo refinarias. A falta de combustível eleva a inflação e medidas para contê-la reduzem o crescimento econômico. E o crescimento desacelerado prejudica os orçamentos desesperadamente necessários para reparar e estabilizar a infraestrutura em colapso. Apesar das estatísticas e debates políticos, a crise da gasolina afeta duramente os russos comuns. Imagine perder horas toda semana em filas nos postos de gasolina, sem saber se terá combustível para chegar em casa ou ao trabalho. Motoristas de táxi veem seus ganhos caírem diariamente, pois os preços da gasolina no mercado negro sobem além do que podem pagar. No interior, as famílias estão apavoradas com a possibilidade de o racionamento de combustível impedi-las de aquecer suas casas quando o inverno chegar. Agricultores temem que a falta de combustível impeça o uso de tratores e colheitadeiras, ameaçando a produção de alimentos em um país com inflação e incerteza econômica. Cada um desses problemas está se acumulando em uma economia já pressionada, empurrando a Rússia cada vez mais para perto de um ponto de ruptura. A Ucrânia pode enfim estar conseguindo algo que buscou por 3 anos: virar o público russo contra sua liderança. Em vez de ataques controversos a apartamentos civis ou outros alvos, a aposta estratégica da Ucrânia de atacar a infraestrutura de combustível da Rússia começou a dar resultado. De forma espetacular, o ressentimento público cresce lentamente, mas de forma certa. Recentemente, membros do Partido Comunista Russo organizaram protestos em grandes postos de gasolina, exigindo saber por que seu país rico em petróleo não consegue fornecer combustível para seus próprios cidadãos. Redes sociais estão cheias de relatos sobre vendedores do mercado negro oferecendo cupons de combustível a preços altos, gerando revolta, não apenas contra os aproveitadores, mas também contra um governo que parece impotente para resolver a crise. E não é como se a Rússia soubesse o que está fazendo. Desde o colapso da União Soviética nos anos 1990, a Rússia não importava muita gasolina. Esta é uma crise que a maioria dos russos nunca viu em sua vida, algo que deveria ter sido deixado para trás há décadas. Importar trará novos problemas e sanções. Além dos ataques de drones da Ucrânia, as sanções do Ocidente também impactaram fortemente a crise de combustível. Por um lado, a Ucrânia está destruindo toda a infraestrutura que ainda funciona, e por outro, as sanções estão realmente impedindo a Rússia de juntar os pedaços novamente. Pegue a Venezuela como exemplo. Apesar de estar sobre as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, o país enfrentou graves escassez de gasolina porque a má administração e as sanções internacionais tornaram quase impossíveis os reparos nas refinarias. Até o Irã, rico em petróleo, já precisou importar gasolina, apesar de exportar muito petróleo bruto. Sanções não são só inconvenientes. Podem paralisar sistemas energéticos inteiros, mérito a quem merece. O governo de Putin foi inteligente o suficiente, talvez por medo, para limitar os preços ao consumidor, mesmo correndo o risco de grandes prejuízos.
Ele viu no Cazaquistão, vizinho da Rússia, que em janeiro de 2022, o aumento do gás liquefeito causou protestos nacionais. Protestos levaram a incêndios em prédios do governo, repressão armada das forças de segurança e intervenção de tropas russas para restaurar a ordem. Putin sabe muito bem o que a falta de combustível pode desencadear e está desesperado para evitar que o mesmo cenário aconteça na Rússia. No entanto, enquanto essa guerra se arrastar e a Ucrânia mantiver a capacidade de atacar profundamente dentro do território russo, o ciclo de danos provavelmente vai superar a capacidade de reparo da Rússia. Analistas dizem que a Ucrânia fabrica drones mais rápido do que a Rússia repara refinarias danificadas. Mesmo que a Rússia reconstrua ou diversifique suas cadeias de combustível no futuro, o dano à reputação já ocorreu. Para russos comuns, a luta diária nos postos de gasolina lembra como a guerra transformou antigos pontos fortes do país em suas maiores fragilidades.